Eu, lembrando, processando tudo que você está falando aí, e queria que você falasse um pouquinho de uma percepção que eu tive esse semestre, que fez toda a diferença para mim. Eu sempre me exigi muito, sempre fui uma pessoa autocrítica, e quando eu falhava, eu era muito dura comigo mesma. Ainda sou, é uma coisa que eu ainda trabalho, porque isso me dá uma inconstância emocional. Porque se eu frustro uma expectativa minha, eu entro num baixo astral assim terrível, porque eu entro num processo de cobrança interna muito grande. Mas uma coisa que eu aprendi esse semestre, em especial esses 4 meses, né, que a gente está dando um passo, depois outro, foi que eu tenho que estar em paz com as minhas falhas. Isso, Adriana, fez tanta diferença. Por exemplo, quando convidaram a gente para fazer esse programa, eu nunca tinha feito programa, não estudei nada sobre isso. Eu falei, caramba, é ao vivo. E se eu errar? E se eu gaguejar? E se eu falar a palavra errada? Não tem como voltar a fazer edição e consertar, né? E uma das coisas que esse programa está me ensinando é que se eu falei errado, paciência, vou corrigir e falar, gente, falei errado, ó, beleza, tá, vamos pra frente, né? E uma das coisas que eu tô aprendendo nesse passo a passo é que eu vou errar mesmo, mas o erro faz parte. O erro, ele é intrínseco no processo. E o erro, ele é a minha radiografia. É a hora que eu olho para mim mesmo e falo, caramba, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que tinha isso dentro de mim. E o erro me ensina. Sabe, assim, e isso para final de ano agora fez uma diferença tão absurda. Sabe? Que bom. Eu fico feliz, né? Fico orgulhosa. Não, gente, porque... Só eu explicar para o público. A Adriana é nossa mentora. Né? Aliás, nós falamos dela várias vezes, em vários programas, né? Já citamos você aqui várias vezes. Várias. E eu nem estava assistindo. Pois é, tá vendo? Vai ter que assistir todos no canal do YouTube agora. Todos. Vai ter que tirar aí uma semana de férias. Todos. Mas, assim, nesses 4... Explicando para o público, nós estamos há 4 meses na mentoria, né? E essa coisa de entrar em ação, muitas das vezes eu acredito que muitas pessoas não entram pelo medo de errar. Perfeito. Né? Eu vou fazer, vai ficar feio. Ou eu tenho que fazer um vídeo, vou gaguejar. Ou eu vou falar uma coisa que ninguém tá afim de ouvir, vou falar besteira. Não vou trazer novidade. Enfim, são tantas coisas que a gente coloca, tantos poréns, que acaba que a gente fala assim, vou fazer não. Uhum. Aí a gente volta para nossa zona de conforto, o conforto desconfortável, porque a gente está insatisfeito com aquela situação, e está reclamando, e está triste, mas está lá, na inércia, né? E eu não sei se o público está entendendo, ou se vocês estão conseguindo entender o tamanho disso para mim, porque eu errei muito esses 4 meses. E me cobrei muito, e fiquei frustrada. E que bom você tá sorrindo e falando isso, né? Pois é. Que maravilha, né, Kalina? Sabe, ia pra frente lá da mentoria e chorava e falava, não acredito que eu sou assim. Não quero isso em mim, jogar fora, não quero isso. E é desse jeito a pessoa. A gente percebe assim pouca intensidade em você, né? Eu acho que o público já entendeu quem é essa pessoa, né? E é uma maravilha porque todos nós, Kalina, uma coisa muito legal a seu respeito é a transparência com as suas emoções. E eu acho que exige amadurecimento e muita autenticidade para a gente se permitir ser. E o erro, ele faz parte da gente. Quando a gente se aceita, é muito fácil você se aceitar quando você é ótimo. É muito fácil aceitar as pessoas quando elas são ótimas. Mas a gente precisa se aceitar apesar de. A gente precisa aceitar as pessoas apesar de. A gente precisa aceitar a nossa vida apesar de. A gente precisa aceitar a nossa realidade apesar de. Porque falar sobre toda a parte boa e maravilhosa e que dá certo é muito incrível. E não exige esforço, muitas vezes não exige reflexão. Se você fala só de coisa boa, você provavelmente não está fazendo as reflexões que te preparam para o próximo nível. O erro, ele fortalece a gente.
Olha, eu costumo conviver com algumas pessoas que blindam seus filhos. O filho tá naquela redoma e os pais de repente evitam que o filho caia, que o filho se machuque, que o filho suje a roupa para não dar trabalho. E o que acontece é que quando a gente cai e a gente levanta, a gente vê que a gente não morreu por isso. Quando a gente se machuca e a gente se recupera e a gente não vê que a gente morreu por isso. Quando a gente suja a roupa e depois tem outra limpa no armário, a gente pode trocar, a gente percebe que isso não foi o fim do mundo. E o que isso diz pra gente? Continua. Então o erro, na verdade, é uma porta de entrada pro nosso caminho infinito de crescimento. Vale valorizar o erro ou não? Não é que você queira viver dando murro em ponta de faca, tá? O erro, ele faz parte do processo. A gente precisa mirar na solução. Isso. Mas, gente, tem uma coisa que eu sempre digo. Não existe plano que resista ao campo de batalha. Você pode planejar, se preparar, buscar todos os recursos. Na hora que o negócio vai acontecer, sempre é diferente. Pode até ser melhor, mas sempre é diferente daquilo que você idealizou. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se dar conta disso e perceber que o erro, ele baliza. O erro é um ponto de checagem. Então, eu adoro os ditados, né, as frases feitas, porque elas não existem à toa. Então, nada existe ou acontece em vão. Ou é bênção, ou é lição. E o erro é isso, né? O erro é a forma que a gente tem de entender como não fazer. O erro mostra pra gente qual é a zona que a gente está ultrapassando de conforto, que está de repente fazendo a gente arriscar demais. Então é uma hora da gente voltar pro trilho. Faz parte. A mãe que protege numa redoma o seu filho vai criar um filho menos forte, menos preparado para a vida. Mares calmos não formam grandes navegadores. É isso que a gente precisa entender. Nossa, incrível. Simples assim. E aí, isso vai virar um vídeo. Com e aí certeza. você vai postar lá no nosso canal do YouTube, pra quem não conhece ainda. Eu tô escrevendo o poder do erro. O poder do erro, tô Pois escrevendo. é. Tem o canal do YouTube, Sinergia Treinamentos. Depois vocês vão poder contemplar a belíssima pessoa. Ai, meu Deus falando do sobre céu. esses aprendizados aí para todos vocês. Para todos nós, né? Todos nós. É isso aí. Legal. Eu tava aqui, vocês estavam falando, e aí a gente falando da coisa do erro, me remeteu à coisa do perfeccionismo, né? Esse final de ano tem muito disso. Ah, não, gente, agora tem que dar certo. Agora a coisa tem que deslanchar, né? Agora eu preciso ser perfeito. E olha, pode parecer bobagem, mas estabelecer perfeccionismo na sua vida é a melhor desculpa para você continuar onde você tá. E por quê? Ah, se não tá perfeito. Não, gente, porque eu sou perfeccionista demais, sabe? Nossa, a desculpa é ótima, né? Gente, essa desculpa é blindada. Porque as pessoas olham pra você e falam, nossa, uau, que pessoa comprometida. É verdade. Olha, gente, mais vale um erro ambulante do que uma enciclopédia no meio do caminho. Uma enciclopédia guardada. Lá na estante. Na estante, sabe? A gente precisa se renovar, a gente precisa se deparar com a simplicidade que é entrar em ação. Quando a gente se coloca a coisa do perfeccionismo, eu nunca fui perfeccionista, tá? Mas, assim, de vez em quando vem isso. Puxa, podia ser perfeito dessa vez. Não, então deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Deixa eu só dar uma outra ajeitadinha aqui. Isso te impede de entrar em ação. Então começa de onde você tá, com os recursos que você tem, do jeito que você é. Aqui a gente já falou de alguns pontos importantes. Não importa se você vai começar simples. Começa simples, mas começa. Porque o movimento gera o movimento. É a velha forma da inércia, né? A fórmula da inércia é isso. Corpos que estão em movimento tendem a continuar em movimento. E corpos que estão parados tendem a continuar parado, né? Ficarem estacionados. Então, quando a gente está em movimento, é muito mais fácil você incrementar um pouquinho de energia para essa roda continuar rodando. Então, começa de onde você está, com o que você tem, do jeito que você é. Não fique esperando ter mais conhecimento, ou conhecer mais gente, ou que de repente a próxima porta seja aberta. Quem abre a porta é você. Você só vai encontrar a porta que estiver destrancada se você de repente bater na porta,
tentar a maçaneta, né? E uma coisa interessante, Adriana, também que eu acho que é importante colocar, que como eu sempre fui uma pessoa de me arriscar, eu me jogo, né? Aí depois eu calculo. Eu pulo da ponte, depois, caramba, eu pulei da ponte. Mas essa é a definição de realizador, né? Realizador é assim, você pula do penhasco e vai criando um plano no meio do caminho. Exatamente. Deixa eu dar uma ligação. Exatamente. Deixa eu fazer uma ligação. Exatamente isso. E eu acho que pelo fato de eu sempre me colocar numa posição de arriscar, tem que ser orador da turma. Não, eu vou. Antes de pensar, eu já falei, eu vou. O que é orador mesmo? Não, eu sei. Não, eu tô falando assim, eu vou. O que é ser orador? O que é ser orador? Tipo assim. Mandaram, eu tô dentro. E aí eu acho que por causa disso, eu sempre fui muito submetida à crítica. Sempre fui muito apontada. Porque eu nunca tive medo, assim. Claro que eu tenho. Eu me arrisco e depois eu fico morrendo de medo. Mas primeiro eu já fui, aí eu sou obrigada a ir. Não tem jeito, né? E eu acho que por conta disso eu sempre fui muito apontada, muito criticada. E teve um momento da minha vida que eu comecei a acreditar no que eu estava ouvindo. E eu comecei a achar que eu tinha que ser assim, eu tinha que ser assado, que existia uma fórmula. Não, para ser palestrante você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Você tem que sentar assim, você tem que falar assim. Você não pode ser expansivo demais, você tem que ser contido, você tem que... Sabe? E isso na minha vida inteira, porque eu fui criada em igreja. Então, a igreja, ela é muito legal nesse aspecto de ter esse palco o tempo inteiro. Disponível, né? Disponível para você falar para um público, para você cantar, para você... Né? É uma escola fantástica. Sim. E, às vezes, que eu me propus a fazer uma preleção e que falava, meu Deus do céu, que trem difícil, né? Ter tópicos e falar e tal. E tinha vezes que era uma porcaria e eu falava, nossa, foi horrível. Sabe? Mas assim, eu me arriscava, eu ia. E só que aí chegou um momento que eu acho que é importante falar isso pro público, que como eu sou muito espontânea, eu acabo sendo muito diferente da maioria das pessoas. E eu comecei a achar que o meu formato não cabia para a maioria das coisas que eu me propunha. Que o meu jeito de ser, sabe, assim, meio doido, meio, né, assim, eu falava assim, não, mas eu tinha que ser igual a fulana de tal. Olha só o jeito que ela é uma pessoa, assim, centrada, né, assim, com cara de intelectual, né, tem uma postura, assim, que todo mundo, só dela chegar nos lugares, todo mundo já respeita, né, eu sou doida, meio maluca, meio moleca e tal, ninguém nunca vai botar firmeza no que eu falo. Não sei se você sabe, Adriana, o quanto que é importante a gente se respeitar e a gente buscar o que a gente tem de bom para compor aquilo que a gente se propõe a fazer. E que não existe essa fórmula ideal. Não é porque eu sou sorridente, sou brincalhona e tal, que de repente, quando eu for falar, as pessoas não vão respeitar ou não vão parar para ouvir o que eu tenho a dizer. Mas eu fiquei muito tempo com essa impressão que eu era inadequada. Eu me sentia inadequada. Mas de repente você foi, tá? Então vamos encarar isso. Tá. Nada como a gente encarar os fatos. De repente você foi inadequada. E em certos aspectos, a gente muitas vezes, assumindo a nossa personalidade, a gente é inadequado. E existe uma beleza por trás das histórias que a gente se conta, que é a gente entender o olhar do outro. Existem muitas explicações para uma mesma questão. Quando você está num ambiente onde o padrão impera, onde as regras são bem definidas, você precisa parar e pensar, peraí, isso cabe aqui? Qual o preço que eu vou pagar? Eu, por exemplo, adoro desafiar padrão. Eu hoje me sinto forte o suficiente para algumas críticas que vêm. Esse é o preço, esse é o pedágio que a gente costuma dizer, né? Na vida a gente paga alguns pedágios. Você está preparado para pagar o pedágio? O problema é você, sem preparação, achando que você está agradando e está sendo maravilhosa, não estar preparada para o pedágio. Eu acho que o maior pedágio que a gente paga, o mais caro de todos, é você não ser fiel à sua essência. É você não ser fiel aos seus valores e é fingir que você é outra pessoa que você não é. Isso mata a gente por dentro, né? Como uma florzinha que vai murchando. Então é hora de você tomar as rédeas da sua vida, se tornar protagonista e buscar o lugar onde você se sente estrela.
Porque, gente, todos nós temos nosso brilho próprio. Então, se a gente está se sentindo inadequado em algum lugar, é provável que você seja inadequado em alguns lugares. Encara isso como um fato. Algumas pessoas vão te amar pelo mesmo motivo que outras pessoas vão te menosprezar, vão te rejeitar. E tá tudo bem, porque nós somos diferentes. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. A pessoa que é mais quietinha, mais introspectiva, ou que deseja menos da vida, não é pior que a gente. Vocês entendem isso? É muito importante a gente estar em paz com a nossa história. Então, primeira coisa, encarar que você pode ser inadequada. Você pode ser inadequado. As pessoas nem sempre vão te amar. E tudo bem, tá tudo certo, porque tem uma galera que te ama. Então, conecte-se aos seus semelhantes, sabe? Busca a sua turma. Eu, ao longo da vida, eu tenho repetido isso. Eu quero que o universo me traga pessoas que me agreguem, pessoas que me aceitem, pessoas que não me deixem desconfortável, pessoas que não duvidem da minha essência, pessoas que me deem energia para eu ser mais do que eu me proponho ser. Significa que outras pessoas eu menosprezo, ou outras pessoas estão erradas? Não. Que bom que a gente tem o nosso bando. É muito bom a gente saber que a gente tem, né, os meninos chegaram aqui, eu já olhei pra eles e falei, cara, quero ir pro próximo show deles, que já disseram quando é que é. Eu já quero estar lá, já é meu bando. A gente já teve um papo gostoso antes. É assim que a gente se entende. Com Você já se certeza. sentiu inadequada, Marcinha? Já, muitas vezes. Mentira! Muitas Mesmo com vezes esse vozeirão, já. assim. Com essa Com esse voz. vozeirão, né, com essa gente- expansividade, imagina, né? A Se gente não. tinha comentado agora por causa da rouquidão, né? Eu já cheguei em locais, poxa, tem como eu cantar e tal. Aí o rapaz chegar assim pra mim, mas você com essa voz aí, rouca, você canta? Sério, de chegar e falar assim. Muitas vezes já, eu acho que isso faz parte assim, pra gente crescer, né? Eu acho que são coisas que acontecem que acabam te fortalecendo, como os assuntos aqui que a gente estava comentando e tal. E eu acho que isso é importante, você procurar a sua turma, né? É isso Igual amanhã, igual dia 22, eu vou fazer o tributo Amy Winehouse, né? Então, assim, eu tinha até comentado com a Kalina antes, eu vou procurar os fãs de Amy Winehouse, assim como eu sou fã. É isso aí, A gente tinha é isso aí. comentado sobre Mas isso, você pode né? esperar que de repente tenha fã de outras bandas De ou de outras outros bandas, artistas? com certeza, e vamos agregar isso também. Com certeza. Mas você não pode esperar que ninguém aplauda, que as pessoas digam, uau, Isso. meu Deus, Amy Winehouse. Não, de repente não é a minha artista preferida. Com mas pode estar lá e certeza. curtir. E curtir.